Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa aula do curso de História Eclesiástica 1. Como sempre faço e pergunto, espero realmente que vocês estejam gostando do curso, tá? E qualquer divergência, estamos aqui para ajudá-los naquilo que for necessário, tá? Para o seu crescimento natural, né? Vamos chamá-lo assim de crescimento natural a partir do momento que estamos desafiando as nossas próprias perspectivas. Tá bom? Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta a vocês e eu acho que essa pergunta ela é pertinente para esse momento em que estamos estudando. Podemos encarar a igreja primitiva como uma instituição? Vamos um pouco mais além, vamos aprofundar mais isso. Podemos encarar o Império Romano, o Império Greco-Macedônico, o Império Persa, como civilizações ou grupos institucionalizados? Perceba que eu não estou falando isso sob a ótica de uma instituição no nosso tempo presente, como uma filantropia, uma igreja, um núcleo do Estado ou uma estatal. Não. Esse termo instituição ele é um pouco mais amplo e eu vou explicar para vocês o porquê. Sim, a igreja primitiva ela poderia ser classificada, se assim a gente pode dizer, como uma instituição. E eu vou explicar para vocês o porquê dentro do nosso curso. O primeiro aspecto é que a igreja primitiva ela possuía alguns critérios para que se tornasse uma instituição, tá? Tanto é que ela foi uma instituição que batia de frente com alguns princípios e questões do Império Romano. E se a gente voltar um pouco mais atrás, no século II, entre os anos 170 e 150 a.C., a gente tem ali a passagem pela história dos Macabeus, onde esse grupo insurgente dos Macabeus, a gente chama de insurgente não por questões de rebeldia, né, mas um grupo insurgente que tomou a frente para atacar um exército tão numeroso e tão capaz como era o exército de Antíoco Epifânio. E naquele período, aquela instituição judaica se fazia presente. Por quê? O primeiro ponto, existia liderança, existia vontade entre as partes, a vontade daquele grupo de ter um líder, haviam lideranças. O outro, existiram bispos e episcopos, se tratando aqui de igreja primitiva, tá? E existiam também diáconos. Era uma instituição. Era uma instituição por questões de organização. Ela era organizada. O senso comum vai dizer que a igreja primitiva era uma coisa primitiva. O termo primitivo não tem nada a ver com o que o senso comum pensa. Primitivo, fora de época, sem tempo, que não servia, era primitivo. Diferente do nosso, obsoleto, e nada disso. A gente utiliza esse termo não de forma pejorativa, a gente utiliza esse termo em função da época. Primitivo, de primeiro, de início, tá? Essas eram as questões. Então, longe de nós, estudantes da área de teologia, principalmente da história eclesiástica, achar que primitivo tem essa conotação, muito pelo contrário, tá? Então, se existia organização, existiam funções,
Cada um tinha sua função, cada um tinha a sua obrigação. Nós podemos dizer que a igreja primitiva foi uma instituição. Nossa, que bacana! Sim, se nós estamos falando aqui de liderança, nós estamos falando de apóstolos. Você pode ver isso lá em Lucas 6,13. Apóstolo que significa enviado. Existiam os apóstolos, que foram aqueles que serviram e foram enviados por Jesus Cristo para aquela grande missão de propagar o Evangelho. Apóstolo é aquele que teve contato pessoal com Cristo, que está lá em 2 Coríntios 12:12. Tá? Perceba que aqui existe um objeto, aqui existe um personagem. Esse personagem eram os apóstolos, eram os líderes naquele tempo. E a partir daí, quando a situação começou a crescer, a desenvolver, a temática buscou outros nortes, outros princípios, outra realidade na busca por pessoas, foram criando outros líderes dentro da igreja primitiva. Foram também os bispos e os episcopos, né, que ficavam encarregados da supervisão das cidades, né, na supervisão da igreja. E a gente pode ver isso lá em Atos 20:28, e Filipenses 1:1, Tito 3:2, Tito 1:7. São passagens que falam dessas lideranças. Então percebam, a própria Bíblia, o próprio texto bíblico, o próprio documento bíblico está trazendo essa organização para a gente. Tá? De primitivo e desigual, de nada tinha. E os diáconos, ou a diaconia, que era o serviço, servir aos necessitados. Está lá em Atos 6:1, aí também fala dos primeiros diáconos. Não dá tempo da gente discorrer de tanta coisa, de tanta informação. Aqui, pelo menos nos apurados que eu fiz, os primeiros 7 diáconos foram escolhidos por uma eleição, né? Recebendo também imposição de mãos. Eleição, isso é sinal de organização. Eleição é uma escolha de um determinado grupo. Olha que fantástico. 7 diáconos eleitos para cumprir a missão do zelo da igreja e do cuidado dos necessitados. Foram empossados por imposição de mãos, receberam ali as suas ordenanças, receberam ali a sua carta. Ide, faz o trabalho do diaconato. E foram simplesmente eleitos, escolhidos pelo povo naquele período. Olha que fantástico. Quem vocês querem que te sirva? Estão aqui esses homens. Escolham. Vamos fazer uma eleição. São esses que vocês querem? Vocês querem? Serão esses. Imposição de mãos, e eram recebidos como diáconos. Percebam que essa organização, ela não é previsível. Não é aquela coisa estudada de forma sistematizada, previsível, colocada num cronograma, no organograma, não, muito pelo contrário. Tudo isso foi se organizando muito naturalmente e para o entendimento das pessoas. A igreja, ela crescia, as comunidades cresciam, as pessoas vinham ouvir a mensagem. E à medida que essas casas ou esses espaços eram tomados por pessoas, o mínimo que poderia existir era uma organização. E pasme, o diácono naquele momento era aquele que tinha uma visão 360, em que só de olhar para uma pessoa já se via uma necessidade. O diácono tinha esse olhar. O diácono tinha esse olhar da organização. O diácono já tinha esse olhar da percepção. Hoje, nós encaramos o diaconato
como inferior ao presbítero, ao presbitério. Mas você vai perceber que na nossa denominação, na Igreja do Nazareno, o diácono difere do presbítero na pregação da mensagem. Mas ele também pode pregar, ele faz sacramentos. O diácono ele tem a sua importância. Possivelmente, precisamos de mais diáconos na igreja, de mais pessoas que consigam auxiliar o pastor local nas suas atribuições, observar aquilo que o pastor local, em função das suas inúmeras atividades, consegue observar. Esse é o papel do diaconato. E de nada tem de inferior ao presbitério, aos demais cargos eclesiásticos que a igreja possui. Ótimo. Então, em se tratando dessas lideranças, a gente pode perceber que há um consenso entre elas e que elas conseguem trabalhar dentro de uma unidade. Elas conseguem trabalhar dentro de uma unidade, elas conseguem trabalhar dentro do seu comprometimento, do servir. Ora, a igreja ela só foi começar a criar uma estrutura a partir de pessoas. A igreja sem pessoas, ela não é uma igreja, ela precisa de pessoas para ser uma igreja. A igreja é você, a igreja sou eu. O que adianta as 4 paredes em que você serve, se não for para servir pessoas? E olha como o cristianismo primitivo, eu não vou dizer que ele era uma evolução, né? Não era uma evolução da igreja, mas era uma ordem natural da igreja. As pessoas precisavam se organizar entre elas para que o espaço fosse cedido. E a partir do momento que o espaço fosse cedido, não haveria só o cuidado do espaço, haveria também o cuidado das pessoas que ocupavam aquele espaço. Compreendem? É essa natureza que vai desencadear uma série de elementos para a construção do nosso estudo sobre a igreja primitiva. Pense nisso. Pense como esses apóstolos surgiram no cenário social, político, econômico, de perseguição dentro do Império Romano. Percebam como isso foi crescendo, como o Evangelho foi pregado, como o Evangelho seguiu. Olha, o Evangelho não parou só em Roma, em Jerusalém, Belém. O Evangelho se expandiu, o Evangelho chegou à Europa. O Evangelho chegou a outras partes do Oriente. Por quê? Porque a igreja começou a se organizar e a entender qual era o id do Evangelho. Ora, as primeiras viagens missionárias de Paulo, você realmente achou que caiu maná do céu dentro do seu barco? O maná teve o seu tempo. Não. Foi com a ajuda da organização da igreja. Qual era o papel do evangelista? Você sabe qual é o papel do evangelista? Ele pregava, as pessoas chegavam, ali começava uma pequena organização, seja numa viela, debaixo de uma árvore ou dentro de uma casa. As pessoas começavam a se organizar, a ouvir a mensagem do evangelista. Aquilo ia tomando proporção, ia tomando organização. Daqui a pouco o próprio evangelista ele percebia alguns dons e talentos dentro daquele grupo e já separava aquelas pessoas para o serviço daquele grupo, e ali se organizavam os primeiros diáconos, os primeiros líderes. E quando tudo estava organizado, o que esse evangelista fazia? Ele simplesmente não tinha paradeiro. Ele saía daquela comunidade, daquele grupo,
e ia pregar o evangelho em outro local, aonde não haviam comunidades cristãs naquele período. Como isso é importante para o nosso estudo? Sim, porque tudo isso, aí a gente volta às questões da singularidade cultural. Nós aprendemos essa organização hoje dentro do século XXI lá com aqueles que nós chamamos de quê? De primitivos, né? Primitivo, quando a gente vai olhar lá para as aulas de história, lá no ensino fundamental, né? Os livros didáticos vão tratar de primitivo, aquele homem das cavernas, aquele cara tosco que só acendia uma tocha e caçava coelho. E não era bem assim, muito pelo contrário. O primeiro homem, né, ele sobreviveu no Éden e tinha tudo às suas mãos, né? O próprio Deus ali de frente com eles, dialogando e trazendo aqueles inúmeros benefícios. Então, queridos, o homem primitivo de primitivo, ele não tinha nada. O homem, ele surge na sua mais pura inteligência, sabendo se adaptar, sabendo sobreviver a qualquer tipo de cultura. E a igreja primitiva, dentro dessa questão singular, ela soube se adaptar muito bem a um período dominado pela imensidão, pelo vasto crescimento da cultura grega e seu domínio, e o vasto crescimento e poder simbólico que havia dentro da estrutura romana. Então, o nosso povo é um povo que soube se adaptar às demais culturas, mas ela nunca perdeu a sua essência. A sua essência era a pregação da mensagem. Divulgar, difundir, levar, promover o bem-estar e a ordem social através do Evangelho de Cristo. Precisamos de um entendimento melhor? Basta a gente abrir o texto e a narrativa bíblica para dizer que tudo foi possível para todo aquele que se esforçou, para todo aquele que creu na palavra. Tá? Então, queridos, qualquer coisa que vocês queiram deixar para a gente de entendimento dessa particularidade do cristianismo primitivo, isso é muito importante. Mas a história eclesiástica vai mostrar que a Pax Romana foi um momento de muita paz e de muita pregação do Evangelho dentro do Império Romano. Não é bem assim. Marco Aurélio, de bonzinho, ele tinha para o Império. Ele foi um bom expansionista militar. Ele foi um grande expansionista territorial. Ele foi um agregador de território, ou seja, um acumulador de riquezas. O Império sofreu, no bom sentido da palavra, sofreu um grande crescimento bélico, estratégico, tecnológico, de abertura de fronteiras, territorial, incrível. Contudo, a um alto preço, a um alto custo, que a gente vai ver lá depois, com a ruptura ou fim do Império Romano. Mas até então, nessa Pax Romana, o Evangelho não viveu só dessa paz. O cristianismo não viveu só dessa paz. Muito pelo contrário, existiram sim perseguições, inúmeras perseguições. Mas a gente não está falando de Pax? Não. O problema da Pax é a gente generalizar e usá-la para todo esse contexto, né? Muito pelo contrário.
A gente precisa dividir isso em tópicos: Império Romano, cristianismo, demais povos e escravos. O Império Romano tinha escravo, não se esqueça disso. E como isso funcionava? Era muito simples, a Pax não era para todos. A Pax não era para o cristianismo e não era para o escravo que servia o Império Romano. Tá bom? Então é bom a gente entender isso para a gente criar um caminho sem esse romantismo que às vezes tem no próprio texto historiográfico, tá bom? Nos veremos em breve na nossa próxima aula. Deus abençoe.